Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e esse estudo é voltado para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. E o nosso tema de estudo hoje é biomas amazônicos, aspectos geral. Vamos lá compreender o que é bioma, então, onde eles estão. Então temos um mapa aí do IBGE que fala onde estão os biomas. Então aqui na região norte temos o bioma amazônico, na região centro-oeste o bioma pantanal e o bioma do Cerrado na parte central do Brasil. No litoral brasileiro, essa parte azul completa, nós temos a Mata Atlântica e ao sul, mais precisamente no Rio Grande do Sul, o bioma dos Pampas e no Nordeste, o bioma da Caatinga. Então, com isso, vamos começar pelo nosso tema principal, que é o bioma da Amazônia. Então, o bioma amazônico ocupa cerca de 49% do território brasileiro, praticamente a metade, não é mesmo? A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivale a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas que abrigam a maior quantidade de espécies de flora e da fauna. Fica focado nesse detalhe, ele é a maior floresta tropical do mundo. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas mundiais, motivo de cobiça de muitas nações que estão de olho na Amazônia. O delicado equilíbrio de suas formas de vida são muito sensíveis à interferência humana. E aí nós temos uma imagem para ilustrar de algumas espécies que já foram catalogadas, muitas delas nós conhecemos, por sinal, daqui a pouco vamos fazer uma demonstração delas na parte teórica. Então, 550 répteis já foram catalogados, 311 mamíferos, 163 anfíbios, 13.229 espécies da flora, 3.000 espécies de peixes, 1.000 espécies de aves. Então esse é um quadro interessante daquilo que já foi catalogado pelos cientistas. E aí nós temos uma ilustração, conforme foi dito aí, de uma floresta de igapó. E aí eu me refiro a uma das diversidades que tem na floresta amazônica. Para quem já andou na floresta, já identificou isso. Aquelas áreas pantanosas que sempre que você entrar nessa área vai identificar esse encharcado. Mas lembrando que é apenas numa parte, não é no todo. Então isso aí eu tenho um exemplo de floresta de igapó. Um outro fator que determina uma interferência humana que vai fazer com que esse bioma seja atingido e traga consequências não só para a região amazônica, mas para o Brasil e até mesmo para a humanidade é o desmatamento e as queimadas no bioma amazônico. Então, o desmatamento, as queimadas, a garimpagem, o agropastoreio e a biopirataria representam os principais problemas ambientais enfrentados pelo bioma amazônico. O conjunto formado por essas ações devastadoras é responsável por graves mudanças climáticas em todo o planeta, como o aquecimento global, por exemplo. Quanto à fauna, pesquisas indicam que na Amazônia existem cerca de 30 milhões de espécies animais. Dá para acreditar nisso? E isso porque nem todas as espécies foram encontradas e estudadas pelos cientistas. Isso é uma projeção de quantidade que há nessa região. Lá existem alguns animais que ainda não são desconhecidos pelos homens. Talvez os mais famosos deles sejam os macacos. Eles são numerosos, os coalas, guaribas, barrigudos, entre outros. Uma infinidade de primatas pode ser encontrada nos galhos das árvores amazônicas. Além deles, existem outros mamíferos característicos da região. São mamíferos terrestres como as onças, tamanduás, esquilos e mamíferos aquáticos como peixe-boi e botos. Os répteis também têm território garantido. Em um passeio pela região podem ser vistos lagartos, jacarés, tartarugas e serpentes. Entre os anfíbios existem variados tipos de rãs, sapos e pererecas. Uma grande coleção de peixes é outro digno de nota. Nas águas amazônicas estão, olha só o detalhe, 85%
das espécies de peixe de toda a América do Sul. Que maravilhoso, não é? Todos os anos, milhares deles migram, tentando encontrar locais adequados para a reprodução e desova. É o que se chama de piracema. Quem está me ouvindo aí com certeza já deve ter participado ou conhece esse fenômeno que acontece às vezes uma vez ou mais no ano e muita gente corre para poder ver se consegue pegar o seu peixinho. Outros seres ainda menores têm grande importância no equilíbrio deste ecossistema, que são os insetos. Besouros, formigas, mariposas e vespas fazem parte do grupo que é a maioria da fauna amazônica. Há também grande variedade de aves na floresta, como, por exemplo, araras, papagaios, periquitos e vários outros. Um deles são os tucanos, que colorem as copas das árvores, conforme a imagem que temos aí. De fato, é uma ave muito bonita mesmo. Quanto à vegetação, uma característica do bioma amazônico é que a vegetação divide-se em 3 categorias: mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. As matas de terra firme são aquelas que estão em regiões mais altas e, por esse motivo, não são inundadas pelos rios. Por isso, terra firme, no alto. Nelas estão árvores de grande porte, como a castanheira que você vê na imagem na tela, e a palmeira. Nessa mesma vegetação que estamos dando ênfase no bioma amazônico, temos as matas de várzea. São as que sofrem com inundações em determinado período do ano. Em outras palavras, há período que essa vegetação você caminha por ela, está com as folhas secas, você caminha sem nenhum problema. Mas quando chega o período das chuvas, essa mesma área é coberta por água e fica por muito tempo assim, inundada. Então, na parte mais elevada desse tipo de mata, o tempo de inundação é curto e a vegetação é parecida com a mata de terra firme. Nas regiões planas, que permanecem inundadas por mais tempo, a vegetação é semelhante à das matas de igapó. Então aí está na imagem mostrando um modelo de mata de várzea. Existem delas que passam inclusive o ano inteiro desse jeito. Alguns pescadores até gostam de visitar essas regiões porque geralmente é uma pesca garantida, ou pelo menos se assustar com o jacaré que vai encontrar nesse lugar. As matas de igapó são as que estão situadas em terras mais baixas, estão quase sempre inundadas. Nelas a vegetação é baixa. Arbustos, cipós e musgos são exemplo de plantas comuns nessas áreas. É nas matas de igapó que encontramos a Vitória régia. Marque esse detalhe. A Vitória régia você vai encontrar nas matas de igapós, que é um dos símbolos da Amazônia. Quanto ao solo, o solo da floresta amazônica é em geral bastante arenoso. Possui uma fina camada de nutrientes superficial. Onde você pisa no seu quintal, em qualquer lugar, é uma camada de fato fina. Você escava, você já chega na parte dura. Então, quando chega na parte dura, mostra que a parte de nutriente você conseguiu romper rapidinho. Então, ela faz parte da decomposição de folhas, frutos e animais mortos que vão se decompondo. Essa camada é rica em humus, matéria orgânica muito importante para algumas espécies de plantas da região. E aí você se pergunta, olha, se o solo, de certo modo, alguns dizem, os cientistas, que ele é pobre e não é adaptado para a agricultura, então como é que as plantas conseguem se manter vivas com as folhas sempre verdejantes, sempre bonita de se ver? A resposta é que existe uma simbiose em que as folhas protegem o solo e essas mesmas folhas ajudam ao crescimento das plantas em função do humus que produz e as próprias plantas depois vão liberando mais matéria para que ela possa todo o tempo participar desse ciclo constante. Então é uma retroalimentação entre a planta e o solo que vai mantendo essa riqueza que conhecemos. Por isso que quando essas regiões são descampadas, desmatadas, essa riqueza se perde, porque a chuva, a incidência do sol, tudo isso vai fazendo com que essas camadas superficiais sejam desgastas pela erosão e perdendo então o poder que ela tinha até então em função dessa camada que se dispersa. Então os nutrientes daí são todos dispersos, levados para igarapés, rios, etc., para as regiões mais baixas.
Quanto às bacias hidrográficas, seu principal rio é o Amazonas, que possui mais de 1.000 afluentes, rios menores que nele desaguam. É o mais largo do mundo e grande responsável pelo desenvolvimento da floresta. Os rios influenciam a vida dos animais e, como já se viu, a vegetação do lugar. Olha que coisa importante você perceber aí. Vou até repetir, os rios influenciam a vida dos animais e, como você já viu, a vegetação do lugar. É uma dinâmica. Então, à medida em que sofre a influência humana com o desmatamento, as queimadas, isso afugenta muitos animais que dependem desse ambiente no seu contexto completo. É o seu ecossistema, é como se fosse nossa casa, que para ela ser completa, ela tem vários ambientes que dependem um do outro. Então assim acontece com os animais também que têm sua casa, o seu ecossistema, seu habitat. De forma geral, são classificados em 3 tipos: rio de água barrenta, rio de águas claras e rio de águas pretas. Quanto ao clima, eu quis dar um destaque para vocês quanto à questão dos rios aéreos, né? Os rios voadores. Então, apesar de todo o bioma amazônico ter uma diversidade climática, eu quis dar então ênfase sobre os rios voadores. A área da floresta amazônica, ao contrário de ser improdutiva, produz imensas quantidades de água que cortam o restante do país, os chamados rios voadores, formados por massas de ar carregada de vapor d'água, gerado pela evapotranspiração na Amazônia. Leva umidade na bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e também para países vizinhos que têm influência da região amazônica. E o relevo, as planícies são constantemente inundadas pelas águas dos rios. Nas regiões de Planalto existem algumas serras, como a de Taperapecó, Imeri e Panarimá. Ficam na Amazônia as formações de relevo mais baixas, planície amazônica, e mais alta Planalto das Guianas do país. É o Planalto que se encontra o Pico da Neblina, com 3.015 metros. Então tá aí na figura para você identificar. Geralmente, boa parte do tempo ele fica encoberto por uma névoa, né? Pico da Neblina. E aí, com isso, essa parte que a gente desenvolveu de forma genérica sobre os aspectos do bioma da Amazônia, vamos então para a questão. Fica bem atento que ela tá fácil de você responder, tá certo? Então, presta atenção. O bioma amazônico ocupa cerca de 49% do território brasileiro. A Amazônia equivale a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas, que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. A partir desta informação, pode-se concluir que, isso é lá no comecinho das minhas observações da aula, tá ok? Letra A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo? Letra B, a maior floresta tropical fica no Congo, na África? Letra C, a floresta da Indonésia é a maior que da Amazônia e a do Congo. E letra D, a floresta amazônica é pobre em biodiversidade. Fez então a sua escolha? Qual é a alternativa correta sobre o bioma amazônico? Então a resposta correta é letra A, parabéns! Ainda bem que você prestou atenção, porque a resposta estava na cara. Então com isso encerramos a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar ela e qualquer um outro componente curricular, basta acessar a plataforma do Eduque. Então meus agradecimentos a todos vocês que estiveram atentos na aula de hoje. Um abraço e até a próxima!